em Marcos. Aleluia. Essa palavra, Deus já me entregou aquele dia, domingo, quando o Senhor me disse que eu traria a palavra no culto de missões. Naquele momento eu comecei a pensar, e agora, Senhor? De quem eu falarei? Do apóstolo Paulo? De Abraão? De quem? Do nosso Jesus? Mas ele está sempre junto. Jesus não pode ficar fora de nenhuma pregação. Aleluia! De nenhuma palavra. Porque se não fosse por ele, não haveria pregação. Não haveria palavra. Não haveria livramentos. Não haveria dor, não haveria lágrimas. Não haveriam alegrias. Aleluia! Marcos capítulo 16, versículo 15. Aleluia! Isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus, quando ele já havia ressuscitado. Aleluia! E na sua aparição, aleluia, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, a qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Ela foi a anunciar que Jesus havia ressuscitado, mas muitos não creram, nem mesmo aqueles que andavam com ele não creram. Aleluia! E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vou mais além um pouquinho, aleluia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, aleluia. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, Jesus falou, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. O que me chamou a atenção, aleluia, muito, foi quando Jesus disse: ide por todo o mundo. O que é mundo? E ali, Deus falou comigo, aleluia, e me disse: o que é o mundo? Aleluia, para fazer missão, não precisamos ir para a África, aleluia, para os países da África. O mundo está ao nosso redor, nós estamos no mundo, o mundo é onde nós vivemos, aleluia. Esse tempo está no mundo, nós estamos no mundo, o mundo bate à nossa porta,
Assim como hoje, os missionários estão fazendo missões, estão levando o Evangelho, as boas novas. Quão formosos os pés daqueles que levam a paz, daqueles que levam as boas novas. Aleluia. Quando Deus chamou Noé para fabricar a arca, ele levou 120 anos chamando o povo, convidando o povo, e o povo não dava ouvidos. Quem foi que obedeceu? Que obedeceu a Deus, não obedeceu nem a Noé, nem a Deus. Então vocês acham que Noé conseguiria ir lá e convidar todos os animais, pegar todos os animais e trazer para a arca? Porque todos os animais que existem hoje são vindos, são provenientes da arca. Os que Deus mandou salvar. E depois eles foram se multiplicando. Aleluia. Virando até em pragas. Aleluia. Mas foram os animais que obedeceram. Os animais têm um instinto. Eles sentiram que algo ia acontecer. E esse mesmo, os animais têm um instinto. E nós, aleluia, nós temos o privilégio de ouvirmos, de termos os sentidos, os 5 sentidos, que é o tato, que é o falar, que é o ouvir, que é o cheirar, que é o sentir, o gosto. Deus nos deu esses sentidos, olhos espirituais, ouvidos espirituais. É o que nós vamos adquirindo conforme a nossa união com Deus, a nossa intimidade com Deus, porque só Deus abre os ouvidos espirituais, os sentidos espirituais, àqueles que estão em sintonia com Deus, aqueles que procuram se desviar do pecado, aqueles que não abrem a porta para o pecado, mas abrem a porta para Jesus, que ele também está à porta e bate. Aleluia. Oh Deus, de poder e glória. Aleluia. Quando fala lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 14, mais ou menos assim, quando o apóstolo Paulo fala, quando formosos os pés daqueles que levam a paz. Aleluia. Eu lembrei-me de quão privilegiado eu sou, pastor. Igreja. Eu queria que todos tivessem o privilégio que eu tive. Que eu posso dizer, aleluia, eu posso sentir que eu tenho os meus pés formosos. Aleluia. No ano passado, eu tive um encontro com, eu já dei esse testemunho aqui, um encontro com uma mulher lá na praia. E eu não lembro se foi antes desse testemunho ou depois desse testemunho que eu passei por tribulações. E Deus me provou aquele dia que eu ainda sou importante, que eu ainda posso usar os meus pés, a minha boca, aleluia, para falar de Jesus. Deus me mostrou uma mulher com um semblante decaído, em grande sofrimento. E houve aquela aproximação entre mim e ela.
comigo ano passado. O que tu me disseste ano passado foi algo assim que mudou muito a minha vida. Ela teve uma transformação, continua com muitos problemas. Mas agora ela tem Jesus na vida dela. E eu comecei a pregar com a mulher de Deus. Ela disse para mim, olha só, eu queria que todos sentissem o que eu senti. É o elogio que ela me deu. Não foi um elogio, foi algo que ela disse. Quando eu te vi, eu vi uma luz. Eu vi que vinha vindo uma luz. E quando tu te aproximaste, eu vi que era tu. Lembra que tu falaste para mim, Jesus, ela começou a falar de novo. Eu louvei, pastor, aquele hino para ela, a glória da segunda casa. Aleluia. E ali eu preguei para ela, de novo. E o André estava lá me esperando, eu disse, meu marido estava me esperando, você ia. Mas Deus não me deixava eu sair enquanto eu não dissesse tudo que ele queria falar para ela. Ela chorou. E ela recebeu forças, ela recebeu um renovo. Ela recebeu um renovo. E tudo isso que eu senti, e que eu sinto, essa alegria, esse gozo, esse renovo em mim também. Isso é fazer missão. Isso é que nos faz fazer missão. É algo que a gente faz, nos dá prazer e tem resposta àquelas pessoas que a gente leva. Porque nós nunca, jamais voltaremos vazios de algo que a gente levar para alguma pessoa que está necessitada, porque ali Deus vai nos mostrar um lugar inusitado, a praga. Um lugar inusitado. Aleluia. E eu preguei. Ela não conhecia a passagem de Abraão, do pai da fé. Eu falei, Abraão, pai da fé. Contei do filho Isaac. Ela ficou maravilhada. Eu disse, tu tem que ler a Bíblia, eu disse para ela, tem que conhecer as coisas de Deus. Mas eu não entendo, mas pede para Deus, que Deus vai te dar discernimento. Aleluia. E Deus vai te dizer, Deus vai falar contigo, eu disse para ela. Disse, quando tu tem aquela passagem de Mateus 6,6, quando entrares, quando quiseres falar com o Senhor, entra no teu quarto e fecha a porta. Eu disse, essa porta, eu sempre repito essa mesma coisa. Quando nós fechamos a porta, essa porta não é uma porta que a gente vai ali e fecha. Nós estamos aqui, cada um pode se recolher e fechar a sua porta, fechar a porta para as distrações. Porque muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e não podemos orar. Aleluia. Porque o propósito é vir na casa do Senhor e o nosso culto já começa em casa. Aleluia. Porque nós não estamos indo a qualquer lugar, nós estamos num lugar sagrado, num lugar especial, que nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que abrir a nossa boca para dizer aleluia, glória a Deus. Porque é por Deus que nós estamos aqui. Aleluia. Na minha casa, até os gatos escutam louvores da gata. Deus me dá a caixa de som e a gatinha ficar sentadinha do ladinho da caixa de som ouvindo louvor. Os meus animais se dão, acho que não é mais para mim, se dão bem com todos, qualquer um animal que ia trabalhar. O programa ela vem atrás. Então, pastor, aquele dia, vocês chegaram lá, foram encontrar, ela nunca se viu. Teve pessoas que ela nunca viu, que os meus animais nunca viram, e vão encontrar quando chega para casa, porque eles têm
está na igreja, está do outro lado da rua. Aleluia. O que resta para nós, aleluia, é nos desviarmos do pecado. Aleluia. E é isso que a Bíblia ensina. Jó desviava-se do pecado. Todos conhecem a história. Jó perdeu tudo, tudo. E além de perder tudo, ficou doente que não dava nem para chegar perto. Está em vida podre. Mas ele nunca deixou de adorar a Deus. Ele nunca atribuiu o infortúnio dele. Eu não vou dizer azar, eu vou dizer infortúnio dele, a desgraça que ele teve. Jamais ele atribuiu a Satanás qualquer demônio que fosse. Porque os demônios estão aí, ó. Estão aí. Ceifando, esperando a brecha, esperando por uma palavrinha. Pensamento eu não vou dizer. Porque só quem conhece o nosso pensamento é Deus. O inimigo de Deus, que é nosso inimigo também, que não quer que nós sigamos o caminho da verdade e da vida. Ele tenta nos tirar a qualquer custo, ele usa qualquer coisa. O mundo é trevas. Trevas, nós somos a luz. Jesus disse lá em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Só que lá em João 8,12 ele diz: Eu sou a luz do mundo. Então ele nos leva como luz para apresentar a luz que é Jesus. Ele nos leva como luz para que nós possamos entrar na treva, para que nós possamos entrar no mundo do pecado.
que ele foi morto. Na Judéia, que era a cidade de Jesus, não creram nele. Não creram, foi um lugar onde ele mesmo fez milagres na Judéia. Em Samaria, porque ninguém se dava com os samaritanos. E aconteceu, aleluia, o próprio Jesus. Jesus foi o maior missionário. Houveram outros. No Velho Testamento, todos os profetas, desde os maiores até os menores, foram missionários chamados por Deus. Abraão também foi missionário. Noé também no início. Só que hoje existe a arca da salvação. Esta é a última geração na face da terra. E o povo está brincando. O povo não está crendo. Estão vendo todos os sinais, os quais estão descritos na palavra de Deus, estão descritos na Bíblia, mas não estão aceitando. Mas é Bíblia. Tudo isso é Bíblia. Mas resta nós. Nós somos luz do mundo, para apresentar a luz do mundo que é Jesus. Nós somos luz. Jesus disse. Aleluia. Por que Deus diz lá em 1 João, que esse versículo eu não tiro da minha cabeça? 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama as coisas do mundo, Deus não está nele. Glória. Quer que Deus nos chame? Quer ser amado por Deus? Deus nos ama sim. Deus nos ama, mas nós temos que deixar os penduricários do Egito, nós temos que deixar as coisas do mundo. Aleluia! Palavra gospel, matar gospel, tudo aquilo que o presbítero irmão Jaime falou ontem aqui. Inclusive ele falou uma frase que eu já tinha, que estava com ela escrita. Aleluia! Que nós estamos no mundo. Jesus teve que ele próprio ir a Samaria, fazer missão em Samaria, para que aquela mulher samaritana, a qual teve 5 maridos, mas que não tinha nenhum, mas que nenhum era marido dela. Quando Jesus ofereceu a água da vida, ela perguntou, né? Mas tu sendo judeu, vai me oferecer água? Aquela mulher, Aleluia, Deus. se hoje estivesse um de nós naquele poço e Jesus aparecesse, porque só falta ele aparecer mesmo, porque ele é vivo e está entre nós, e ele está mostrando o caminho, ele oferece a água todos os dias, mas tem gente que não quer beber da água. Mas se ele viesse em carne e osso, assim como ele apareceu naquele povo, naquele primeiro dia da ressurreição, e aparecesse e fosse lá visitar o poço daquela mulher samaritana, e houvesse um de nós lá,
nosso melhor. Que nós sejamos como aqueles animais obedientes a Deus para entrarmos na arca da salvação. O nosso chamado, a nossa missão é para qualquer lugar. Quando Deus nos chama para nós evangelizarmos o vizinho do lado, uma pessoa que nós fazemos por ela na rua, não precisamos ir lá para a África, como eu já falei antes, para Angola, para aqueles países africanos. Aleluia. Porque muitos, aleluia, estão com fome muitas vezes, aceitam a palavra para satisfazer a fome e a sede carnal. Só para terminar. Quando eu lembro da minha vida de criança, entre os 9 e 12 anos, eu era, eu lembro que nas igrejas iam os missionários. Iam aqueles missionários e era uma alegria tão grande, era uma paz tão grande, era coisas tão boas que eles apresentavam para nós que a gente não queria mais que eles fossem embora. Porque as ministrações, aleluia, eram sempre aquelas, eu não vou dizer nem feijão com arroz, porque feijão com arroz é uma comida muito boa. Eu vou dizer que é um pirão de farinha mandioca, sempre aquele mesmo pirão de farinha mandioca, sempre aquele mesmo pirão de farinha mandioca, todo sábado, todo domingo, mês, ano, sempre o mesmo pirão. Aleluia. E aquilo era um renovo. Eles traziam as boas novas. Quão formosos os pés daqueles senhores que levavam, que faziam missões. Hoje nós também somos missionários. Todos nós temos um chamado, porém alguns de nós não querem, outros não ouvem, outros tanto fazem, tanto pensam, não tem coragem, falta coragem. Mas Deus está buscando os corajosos da última hora. Aleluia. Que Ele quer realmente fazer a obra e não ter vergonha. Esteja como estiver. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Aleluia. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar de Jesus, é a coisa que eu mais quero. Eu sempre falo, eu me torno até inconveniente. Mas dentro daquela inconveniência, eu faço algo, Deus me dá discernimento para falar algo para a pessoa, para que ela venha se dissipar daquela coisa, uma chatice, isso. Ai, que bom, que maravilha, que maravilha. Nós temos que Deus nos ensina, nos dá estratégias de dar a volta por cima e retomarmos aquilo muitas vezes que nós estávamos falando, mas de forma agradável, de forma prazerosa, de forma em que leve um renovo para as pessoas. Aleluia. Seja missionário. Aonde você colocar o seu pé? Amém, igreja? Esqueça o mundo. Não abram a porta para o mundo. Fechem a porta para o mundo. Aleluia. É isso que diz o Senhor esta noite. Feche a porta para o mundo. Para as tentações. Para as coisas que vêm fáceis. Para as coisas que dizem ser milagrosas, mas não são. Para as coisas que te oferecem, dizendo que é bom para ti, mas não são. Aleluia. Porque o que é bom para nós